A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. E hoje nós estamos no nosso 17º áudio, né? Nós estamos aqui tratando de Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Bom, são 28 capítulos, meus irmãos. Eu estou tentando, correr. Estamos no capítulo 9. Ontem nós lemos o versículo 2 do capítulo 9. Vamos fazer uma leitura novamente. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Qual seita ele está falando? Os cristãos. Ele considerava ser uma seita. E quem está falando? Saulo de Társio, que é o Paulo. A fim de que encontrasse alguns daquela seita, por homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Então Saulo, ele queria prender os cristãos, porque ele considerava aquilo ser uma seita, né? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. O que aconteceu com ele? De repente, em volta dele ficou um clarão muito forte. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, esse versículo 4, ele é entendido errado. Muita gente talvez te ensinou que Paulo caiu do cavalo. Não, ele não estava sobre um cavalo. Estudos mostram isso, né? Ele simplesmente caiu em terra. Eu posso estar andando e cair em terra. Posso estar em cavalo e cair em terra, mas aqui ele estava andando, tá? Então, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, de repente, aquele clarão cegou a Paulo, né? Que ele ainda estava como Saulo, mas é Paulo. Aí acontece que agora ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer? E Jesus manda ele entrar na cidade. Veja o verso 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, a testemunha de tudo isso foi que aqueles que estavam com ele ouviu a voz, mas não viu ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Tá vendo? Ele já estava cego. Ele não estava conseguindo enxergar. Verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ele jejuou ali praticamente, né? E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Repara que esse nome é forte, porque Ananias vai ser um grande ajudador dele. E disse-lhe o Senhor em visão, Deus falando para Ananias. Ananias ainda não tinha encontrado Saulo. E ele respondeu, Deus falou com ele: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Como Paulo estava? Paulo estava orando, cego, 3 dias sem comer e beber e orando, arrependido de tudo que ele fez. Agora Jesus aparece ali, dando um recado para Ananias: Vai na rua direita, na casa de Judas, você pergunta sobre um homem chamado Saulo. E aí, o que Ananias fez? E numa visão, ele viu que entrara um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Pastor, eu não entendi, então eu vou te explicar. Paulo estava lá na casa orando, e Ananias estava lá na outra casa dele. O que aconteceu? Jesus apareceu para Ananias e falou: vai de encontro a Saulo. Jesus apareceu para Saulo e disse: olha, vai vir um homem aqui e vai pôr as mãos sobre você e você vai ser curado. Entendeu agora? Verso 13.
E respondendo Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Agora Ananias percebeu que o homem que ele devia pôr as mãos para orar era um perseguidor. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Então Ananias agora ele indaga Jesus e fala, Senhor, esse homem é perigoso. O Senhor quer que eu vá orar para ele? Ele procura prender as pessoas que falam do seu nome. E aí Jesus fala, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quer dizer, Jesus faria isso para Paulo. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a visão. E levantando-se foi batizado. Então, repara a importância de Ananias. Ananias foi escolhido por Deus para colocar as mãos sobre ele, né, sobre Saulo, e a partir do momento que ministrou a cura, caiu as suas escamas dos olhos, né, a sua cegueira foi embora, e ele foi batizado pelo Espírito Santo. Maravilha, não é verdade? Agora, verso 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Viu? Ele já estava pregando. Ele foi para procurar os cristãos, ele pediu carta para descer para Damasco, para prender os cristãos, e no caminho Jesus lhe apareceu, mudando a sua rota e te dando uma rota nova. É isso que Jesus faz. A pessoa pode planejar uma rota. Essa rota pode ser uma rota horrível, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem certos, mas o seu fim o leva à morte. Assim, Jesus mudou a trajetória de Saulo e agora ele já está pregando a palavra de Deus. Olha que forte. Verso 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Tá vendo? Os judeus agora falaram, poxa, aquele que estava com a gente agora está com eles, vamos procurar matar. Repara, meus irmãos, como que era difícil Saulo chegar num culto dos discípulos, chegar num culto dos irmãos, e todo mundo fica pensando, será que ele não está fazendo isso só para pesquisar onde a gente fica e dar voz de prisão para todo mundo? Então ninguém tinha aquela confiança que ele era um homem convertido. Agora, os judeus intentaram matar Saulo. Olha só, lembra-se que existem 12 discípulos e Saulo, tá? Só que os 12 discípulos, eles estavam meio que prendendo a palavra em Jerusalém e não deixavam ela se expandir. Então, Deus enviou Saulo para pregar para os gentios, para expandir a palavra de Deus, né? Verso 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. Então imagina, a cidade era cercada de um muro, vai desenhando na sua cabeça, a cidade era cercada de um muro. E aí, Saulo ficou sabendo que eles queriam matá-lo. E o que os discípulos fizeram? Colocaram ele dentro de um cesto e desceram pelo muro, para que assim ele não fosse morto, meus irmãos. A obra estava andando. Você pensa que foi fácil? Não foi não. Mas, meus irmãos, eu vou deixar você com um gostinho de quero mais. E amanhã a gente continua, né? Amanhã a gente fala um pouquinho mais dessa obra maravilhosa. Amém? Bom, anota aí a lição de casa, né? A lição de casa de hoje é Gênesis 49:18. Gênesis 49:18. Amém?